Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina na graça de um novo tempo. Nós estamos vivendo o tempo do Advento, tempo de preparação do nosso coração para a vinda de nosso Senhor. Celebramos a vinda do Natal, a encarnação, o mistério da encarnação, que já aconteceu, mas também celebramos já aquela expectativa alegre do Cristo que vem. Ele prometeu que viria no fim dos tempos e nós, cristãos, esperamos a sua vinda. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, dia em que nós dedicamos também uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Portanto, reze comigo. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Vamos agora ao Evangelho. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, do versículo 27 até o versículo 31. Mateus capítulo 9, do versículo 27 até o versículo 31, que diz assim: Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus faz uma pergunta para aqueles homens, mas também para mim e para você. Vós acreditais que eu posso fazer isso? É muito interessante essa pergunta. Jesus é Deus, é Filho de Deus, e Ele conhece os nossos corações. E Jesus faz essa pergunta por quê? Porque na euforia, na, na novidade, na empolgação, a gente pode muito bem começar a seguir a Jesus, não porque a gente teve com ele uma experiência pessoal, uma experiência profunda com o seu amor, mas sim por causa do oba-oba, do ouvir falar. Ah, Jesus está curando muita gente, vamos lá, né, oba-oba. Aquela história que eu falo sempre, uma espiritualidade fogo de artifício, né? Que sobe, que explode, que brilha, mas que depois apaga. E Jesus então fala no pessoal, no pessoal. Primeiro eu quero falar aqui da condição desses homens. Ser deficiente na época de Jesus, além de ser uma questão de sofrimento social, porque a pessoa era marginalizada, era também uma questão espiritual, porque na compreensão dos religiosos daquela época, uma pessoa tinha uma deficiência por quê? Porque ou ela pecou, ou alguém da sua família pecou. Então ela estava pagando por isso. O sofrimento era como que um castigo de algum pecado. E Jesus vem mostrar que não. Jó, por exemplo, era um homem justo e sofreu. João Batista era um homem santo e morreu decapitado. São Paulo também era um homem santo e morreu decapitado. Então, Jesus vem mostrar que a questão aqui não é se essa pessoa é deficiente porque alguém da sua família pecou ou ele pecou. Não, a questão aqui é: você crê em mim? Você crê que eu sou o Messias? Você crê que eu posso te curar? Porque Jesus diz isso logo em seguida: faça-se conforme a vossa fé. Gente, para acontecer um milagre, não adianta somente Deus poder fazer um milagre. Por exemplo, tem uma passagem bíblica que diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré porque as pessoas não tinham fé. Então ele não pôde fazer. Não é que ele não queria fazer, ele não pôde. Por quê? Porque para poder fazer um milagre é preciso um ato de fé. Tanto que Jesus diz:
Olha só o que ele fala: faça-se conforme a vossa fé. Gente, a nossa fé, ela é determinante para a nossa relação com Deus. A palavra de Deus nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma virtude. Virtude é uma força. Assim como a incredulidade é uma fraqueza, pode até se tornar um vício, a fé é uma força que nos mantém de pé nos momentos de contrariedade, nos momentos de sofrimento, de angústia, de sofrimento que a gente vai passando ao longo da nossa vida, diante das circunstâncias. A gente não se abala, a gente não se abate, a gente não desiste, a gente não volta atrás. Por quê? Porque a nossa fé está fundada nele. Ele é a rocha firme. Nele colocamos a nossa esperança, nele colocamos a nossa fé. E nós sabemos que as promessas que Deus faz, ele não deixa de cumprir. As que nós fazemos, muitas vezes, nós acabamos falhando. Mas as promessas que Jesus faz, ele não deixa de cumprir. Portanto, hoje, que nós possamos também pedir a nosso Senhor que venha curar a nossa cegueira espiritual, que não nos permite ver, enxergar a ação de Deus na nossa vida. Que a nossa fé ela cresça. Façamos essa oração com muita fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Não é uma questão de quantidade somente, é uma questão de qualidade. Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente é capaz de mover uma montanha de um lugar a outro. Então não é somente uma questão de quantidade, se minha fé é grande ou pequena. É importante que ela exista no nosso coração. Peçamos a Deus que cure toda a nossa incredulidade, que encha o nosso coração de uma fé madura, de uma fé fiel, constante, aquela que, como aquele centurião romano, né, surpreendeu o coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.